Amém, irmãos? Nessa manhã, vamos estudar juntos a palavra do Senhor a partir de Neemias, capítulo 8, versículos 1 a 18. É sempre uma alegria, meus irmãos, pregar a palavra do Senhor à igreja, mas de vez em quando surgem alguns sermões, alguns textos que são especiais. E eu preciso dizer aos irmãos de antemão que este é um deles. Os irmãos vão perceber já porque eu estou tão empolgado. Estamos nessa série de Neemias. Se você quiser depois recuperar alguns dos sermões, entender melhor o contexto desse livro, é importante lembrarmos à igreja que aqui nós pregamos sequencialmente e expositivamente. Então você pode ouvir os sermões anteriores e entender o contexto do livro, todas as informações, o contexto histórico e aprender a teologia do Evangelho de Cristo que esse livro traz para nós. Você pode consultar ali no nosso site da igreja, você tem a série completa dos sermões, inclusive deste de Neemias. E agora, nessa manhã, Neemias capítulo 8, versículos 1 a 18, preste bastante atenção nessa palavra que o Senhor escreveu para você e para mim nesta manhã. Versículo 1. Em chegando o 7º mês, e estando os filhos de Israel nas suas cidades, todo o povo se ajuntou como um só homem, na praça, diante da porta das águas. E disseram a Esdras, o escriba, que trouxesse o livro da lei de Moisés, que o Senhor tinha prescrito a Israel. Esdras, o sacerdote, trouxe a lei perante a congregação, tanto de homens como de mulheres, e de todos os que eram capazes de entender o que ouviam. Era o 1º dia do 7º mês. E leu no livro, diante da praça, que está na fronteira, à porta das águas, desde a alva até ao meio-dia, perante homens e mulheres e os que podiam entender. E todo o povo tinha os ouvidos atentos ao livro da lei. Esdras, o escriba, estava num púlpito de madeira, que fizeram para aquele fim. Estavam em pé junto a ele, à sua direita, Matitias, Sema, Anaías, Urias, Ilquias e Maazéias. E à sua esquerda, Pedaías, Misael, Malquias, Azum, Asbadana, Zacarias e Mesulão. Esdras abriu o livro à vista de todo o povo, porque estava acima dele. Abrindo ele, todo o povo se pôs em pé. Esdras bendisse ao Senhor, o grande Deus. E todo o povo respondeu, Amém, Amém. E levantando as mãos, inclinaram-se e adoraram o Senhor com o rosto em terra. E Jesua, Bani, Serebias, Jamim, Acube, Sabetai, Odias, Maazéias, Quelita, Azarias, Josabade, Anã, Pelaías e os levitas ensinavam o povo na lei, e o povo estava no seu lugar. Leram no livro, na lei de Deus, claramente, dando explicações, de maneira que entendessem o que se lia. Neemias, que era o governador, e Esdras, sacerdote e escriba, e os levitas, que ensinavam todo o povo, lhe disseram, Este dia é consagrado ao Senhor vosso Deus, pelo que não prantieis nem choreis. Porque todo o povo chorava, ouvindo as palavras da lei. Disse-lhes mais, Ide, comei carnes gordas, tomai bebidas doces e enviai porções aos que não têm nada preparado para si, porque este dia é consagrado ao nosso Senhor. Portanto, não vos entristeçais, porque a alegria do Senhor é a vossa força. Os levitas fizeram calar todo o povo, dizendo, Calai-vos, porque este dia é santo, e não estejais contristados. Então todo o povo se foi a comer, a beber, a enviar poções e a regozijar-se grandemente, porque tinham entendido as palavras que lhe foram explicadas. No dia seguinte, ajuntaram-se a Esdras, o escriba, os cabeças das famílias de todo o povo, os sacerdotes e os levitas, e isto para atentarem nas palavras da lei. Acharam escrito na lei que o Senhor ordenara por intermédio de Moisés que os filhos de Israel habitassem em cabanas durante a festa do 7º mês, que publicassem e fizessem passar pregão por todas as suas cidades e em Jerusalém, dizendo, Saí ao monte e trazei ramos de oliveiras, ramos de zambujeiros, ramos de murtas, ramos de palmeiras e ramos de árvores frondosas, para fazer cabanas, como está escrito. Saiu, pois, o povo, trouxeram os ramos e fizeram para si cabanas, cada um no seu terraço e nos seus pátios, e nos átrios da casa de Deus, e na praça da porta das águas, e na praça da porta de Efraim. Toda a congregação dos que tinham voltado do cativeiro fez cabanas e nelas habitou, porque nunca fizeram assim os filhos de Israel, desde os dias de Josué, filho de Num, até aquele dia. E houve muito grande alegria. Dia após dia, leu Esdras no livro da lei de Deus.
desde o primeiro dia até ao último, e celebraram a festa por 7 dias. No 8º dia, houve uma assembleia solene, segundo o prescrito. Essa é a palavra do Senhor. Vamos orar. Santo Deus, nós estamos diante da Tua lei neste momento, que o Senhor mesmo registrou com a pena do Espírito Santo, usando este compilador dos livros de Esdras e Neemias, para que hoje tivéssemos acesso a este documento de valor histórico, sim, mas de valor contemporâneo, porque é a palavra de Deus para nós agora mesmo. Dá-nos, Senhor, os ouvidos que precisamos ter, a atenção e os olhos, para que pela fé vejamos a Tua verdade e a Cristo, em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, na língua portuguesa, nós temos vários prefixos. Eu lembro quando eu gostava de estudar gramática, eu ainda gosto de estudar gramática, mas eu lembro que eu gostava de estudar os prefixos da língua portuguesa, esses que você adiciona numa palavra e eles mudam ou qualificam o sentido de uma palavra. E um desses prefixos que não é assim tão bem entendido é o prefixo meta. Você sabe o que significa o prefixo meta? E veja, eu não estou me referindo aqui a bater um tiro de meta, tá? Ou dobrar a meta, não estou falando nada disso. Eu estou falando daquele prefixo que a gente usa na palavra, por exemplo, metafísica, ou metalinguagem, ou metanarrativa. O que é uma metanarrativa? É todo discurso que se vira para si mesmo, que questiona a forma de produção da própria história. Na filosofia, essa palavra tem sido usada, principalmente pelos estudiosos pós-modernos, para falar de uma metanarrativa, de uma narrativa grande, a narrativa que explica todas as outras narrativas menores, aquela trama maior que conecta todas as histórias menores do universo e traz um conhecimento absoluto, algo que explique o porquê das coisas que acontecem nesse mundo. Por exemplo, a própria Bíblia é uma meta-história. Já parou para pensar nisso? A Bíblia é uma história, é uma narrativa que se autorreverenda e se auto-explica como verdade maior da revelação de Deus aos homens. E por que eu estou falando disso? Porque nessa manhã nós temos um meta-sermão, uma pregação sobre pregação. Gente, eu sempre quis pregar uma pregação sobre pregação. E é isso que nós temos nessa manhã. Esse texto explica para a gente, meus irmãos, como que pela exposição fiel da palavra e a recepção dela com fé na assembleia dos crentes, Deus nos transforma, Deus nos amadurece, Deus nos restaura para uma vida de esperança e para uma vida de obediência à sua vontade. Nós vamos explicar o que nós estamos fazendo neste exato momento, nesta manhã, e como Deus está agindo em nós neste momento. Meus irmãos, este meu sermão é um sermão de 7 pontos. Eu nunca preguei um sermão de 7 pontos. Mas 7 é o número da perfeição, então vamos lá. O que deve ser pregado, quem recebe a pregação, como a palavra deve ser lida e ouvida, quem deve pregar, como se deve pregar, qual é a resposta à pregação e os efeitos dessa palavra resgatada na vida do povo. Tá bom? Então vamos lá. Primeiro, o que deve ser pregado. Nós acabamos de encerrar o capítulo 7 de Neemias, que traz aquela genealogia dos que passaram a habitar a cidade reconstruída, Jerusalém. Vencidos os principais problemas com os inimigos, o povo de Deus agora se assentou nas suas casas, está pronto para retomar a vida de adoração, e eis que reaparece uma pessoa interessante, Esdras. Ele mesmo, Esdras, do livro de Esdras. Essa é a primeira menção dele neste livro de Neemias. Mas o que é interessante é que ele havia chegado em Jerusalém, lá da Babilônia, com a lei 13 anos antes de Neemias, em 458, e está registrado lá em Esdras, capítulo 7. E dado o fato de que os primeiros 7 capítulos de Neemias foram basicamente tomados com esse relato da reconstrução monumental dos muros de Jerusalém, a viagem, os 3 meses que foram empregados para se reconstruir tudo, a aparição de Esdras agora é substancial, meus irmãos, enfatizando que ele tem um papel junto com Neemias, eles estão unidos em propósito para trazer a reconstrução do povo de Deus.
Eles estão reconstruindo os muros, mas também reconstruindo agora a palavra na vida do povo. E Esdras, o escriba, o sacerdote, tem essa função. É muito importante, uma vez eu estava lendo um comentarista dizendo que você deve enxergar Esdras e Neemias como reformadores daqueles dias. Eles fizeram exatamente aquilo que na reforma protestante outros homens tentaram fazer com as pessoas, pregando a palavra, trazendo a lei de Deus. E é justamente isso que ele faz. O texto nos diz aí que Esdras trouxe o livro da lei de Moisés que o Senhor tinha prescrito a Israel. Era uma Bíblia assim, igual a nossa? Ainda não. Provavelmente aqui é uma referência ao Pentateuco, Gênesis, Êxodo, Levítico, Número, Deuteronômio, a Torá. Esses 5 livros eram a base da lei de Deus e traduziam a própria revelação de quem Deus é. O Deus que criou o mundo em 6 dias e descansou no 7º. O Deus que criou o homem e a mulher à sua imagem e semelhança. O Deus que criou um relacionamento com esse homem dentro do jardim do Éden, um relacionamento ali em que ele demandava obediência do homem. O Deus que observou o homem seguindo o curso do seu próprio coração, quando Adão transgride a lei de Deus junto com Eva ao comer do fruto que havia sido proibido. Mas o Deus também que a partir daquele momento promete que a semente de Eva pisaria na cabeça da semente da serpente. Essa é a base. A lei de Deus, de Moisés, é dada ao povo e Yahvé se revela na vida de Adão, na vida de Noé, na vida de Abraão, na vida de Moisés, na vida de José, na vida de tantos homens. Ali estava a vontade prescrita de Deus. Meus irmãos, quando a gente fala sobre pregação da palavra, a gente só pode pregar essa palavra. Não tem espaço para pregarmos uma outra palavra. O apóstolo Paulo, lá em 1 Coríntios capítulo 4, que nós já estudamos, ele disse: assim importa que os homens nos considerem como ministros de Cristo e dispenseiros dos mistérios de Deus. Ora, além disso, o que se requer dos dispenseiros é que cada um deles seja encontrado fiel. Quando um homem se coloca diante da igreja para pregar, ele só pode falar aquilo que Deus quer que ele fale na sua palavra. Não tem espaço para opinião pessoal, não tem espaço para ideias da modinha, não tem espaço para coaching, não tem espaço para psicologia, só tem espaço para a palavra de Deus. É assim que funciona. Igreja não é uma invenção nossa, meus irmãos. Igreja é uma invenção divina. E aqui nós fazemos o que Deus manda. A única teologia da vitória que existe é a teologia da palavra. É ela, esse verdadeiro e puro leite espiritual, porque a gente precisa tomar leite para ficar bem abastecido. É esse evangelho puro que ilumina, que convence, que humilha os pecadores. É ele que tira a confiança de nós mesmos e nos atrai para Cristo. É ele que nos conforma a Jesus e nos sujeita à vontade de Jesus. Já para pensar, como é que você faz para vencer as tentações da carne de Satanás? Gente, é só na palavra. Como é que você faz para ter o seu coração firmado no cimento de Deus? É só na palavra. Como é que você pode ter o conforto para viver dia após dia como quem aguarda a eternidade? É só na palavra. Não tem outra forma. E esse sermão aqui, eu estou me dando ao luxo de fazer várias citações, então se prepara aí. 2 citações para você, 2 pastores ingleses. Um é o Richard Watley. Ele disse o seguinte, ele estava falando para pregadores novos. Ele disse o seguinte: não pregue somente porque você tem que dizer alguma coisa, mas pregue porque você tem alguma coisa para dizer. Pregação, púlpito não é pretexto para a gente dizer qualquer coisa. Nós temos algo da parte de Deus para dizer. Outro pastor chamado Arthur Skevington Wood, ele disse o seguinte: se nós não possuirmos um apetite positivo pela palavra, então não devemos ser pregadores, pois não é outra coisa senão a palavra que nós somos chamados a pregar. Eu fico feliz porque quando eu ainda estava sendo vocacionado da parte do Senhor, alguém me disse exatamente isso. Me perguntou: por que você quer ser pastor? E aí eu dei uma série de motivos pelos quais eu queria ser pastor. Ele falou assim: não. Está tudo errado. Eu falei: por que está tudo errado? Ele falou: porque você está começando pelas coisas erradas.
Todas essas coisas que você está falando, cuidar de pessoas, a alegria de estar com pessoas, todas elas são boas, mas elas não são o centro. Pastor é chamado para pregar a palavra. Então você que quer ser pastor, ou que acha que tem essa vocação da parte de Deus, na hora de investigar essa vocação junto àqueles que de fato vão te avaliar, isso deve ser julgado com muita precisão. O seu amor e zelo pela verdade de Deus, não a sua. Essa é a primeira coisa, esse é o primeiro conteúdo. Mas quem é que recebe a pregação? Olha, no versículo 2, ele vai passar a dizer agora que depois que o povo se juntou como um só homem, ali no versículo 1, agora Esdras, no versículo 2, traz a lei perante uma congregação de homens, mulheres e todos os que eram capazes de entender o que ouviam. Era uma congregação diversa, com todo tipo de gente. Meus irmãos, eu acho isso aqui tão interessante, porque Esdras, além de trazer a lei a todas as pessoas, ele também fez num local que não foram nos pátios do templo. Ele escolheu ali um culto em praça aberta para fazer. Você já participou de algum culto em praça aberta na sua vida? Sabe quando o pessoal faz o culto ali mesmo, onde estão as coisas acontecendo? E era ali, na frente da porta das águas, que o texto diz, um lugar que era de fácil acesso e à vista de todas as pessoas, de modo que ninguém seria impedido a comparecer ao culto. Meus irmãos, eu acho tão interessante como a palavra de Deus traz esses detalhes. Não há acepção de pessoas para ouvir a palavra de Deus. É tão interessante, eu digo isso assim, até com um certo pesar no meu coração, porque no tempo que eu morei fora, eu lembro que a gente veio a conhecer a realidade de algumas igrejas no sul dos Estados Unidos, no período da segregação racial, das guerras civis, ali no início do século passado, e muitas igrejas, batistas, presbiterianas, metodistas, várias igrejas, elas cerceavam a entrada de certas pessoas no culto. Se você fosse negro, você não podia entrar em qualquer igreja. E as igrejas que permitiam, muitas vezes, separavam essas pessoas em lugares específicos. Então, os brancos, os ricos, sentavam-se na nave principal e os negros ficavam sentados em algum cantinho no mezanino. É triste pensar que a igreja do Senhor já cometeu esse pecado grave. Graças a Deus, a maioria dessas igrejas se arrepende profundamente dos seus erros históricos e tem buscado retratar isso hoje com a adoração verdadeira e unida. No culto ao Senhor não há acepção de pessoas. Ninguém é considerado menor ou menos importante para ouvir a palavra de Deus, quer fossem mulheres naqueles dias ou fossem crianças. Certamente ali também tinham estrangeiros. Os estrangeiros às vezes eram vistos assim de uma forma um pouco diferente. Pessoas com limitações físicas. Não importa, meus irmãos, desde que todos estivessem dispostos a abraçar o único e verdadeiro Deus, como Raabe, como Ruth, eles também pertenciam ao povo de Deus, sendo tão israelitas pela fé quanto os homens e os adultos. Meus irmãos, eu acho isso tão interessante como na história da Reforma Protestante, os pregadores buscaram resgatar a participação das pessoas no culto, inclusive das crianças. Gente, não tem igreja das crianças e igreja dos adultos. Criança é parte do povo de Deus. Lutero, ele dizia o seguinte: quando eu prego, eu não considero nem os médicos, nem os magistrados, dos quais eu tenho mais de 40 na minha congregação. Eu tenho todos os meus olhos nas crianças, e nos criados, e nas criadas. E se os homens instruídos não estão satisfeitos com o que ouvem, bem, a porta está aberta. Esse era Lutero, por isso que eu gosto de Lutero. Lutero, meus irmãos, existem sermões registrados de Lutero que ele literalmente se dirigia às crianças de púlpito. E ele conversava com elas, e ele apresentava o evangelho ali para todos, mas também usava certas figuras de linguagem, certas ideias, para que as crianças também fossem capazes de entender toda a pregação. Meus irmãos, nós precisamos lembrar que esse espaço não é nosso, esse espaço é de Deus e entra por aquela porta quem Deus quiser. Sabia disso? E nós devemos pregar de tal forma que o evangelho seja acessível a todo tipo de gente. Eu falo um pouquinho mais disso logo adiante. Mas como que agora a palavra deve ser lida e ouvida? A partir do versículo 3, o texto começa a mostrar para a gente que a leitura, que levou ali um bom período de tempo, olha quanto tempo levou a leitura, desde a alva até o meio-dia. Uau, hein? Quanto tempo de leitura.
Mas o que chama a atenção é a maneira como as pessoas ficaram durante todo esse período. Olha o versículo 3, a segunda parte. Todo o povo tinha os ouvidos atentos ao livro da lei. Gente, todo mundo estava prestando a atenção por uma leitura de mais de 4 horas de duração. Vou repetir para vocês. Mais de 4 horas de duração. Você consegue imaginar isso? Sabe por que eu falo isso, meus irmãos? Porque quando o irmão vê que o pastor Mateus vai pregar um sermão que tem 73 versículos, tem gente que já faz assim, ó, ok. É hoje. E aí você chega ali, já pelo 20º, 30º versículo, você já está assim, quando vai terminar esse negócio? Meus irmãos, essa não é a atitude de quem ouve a palavra de Deus. Você consegue dimensionar que quando nós estamos aqui nessa manhã, nós devemos ter o mais alto e reverente posicionamento, porque nós estamos ouvindo a palavra de Deus. Você consegue, eu vou usar aqui essa Bíblia, eu estou lendo do meu iPad, mas eu vou mostrar na Bíblia. Quando você olha para isso aqui, de fato, é só um livro, não é verdade? Mas eu te pergunto, quem foi que escreveu esse livro para você nessa manhã? Quem escreveu? Pode falar. Deus escreveu. Se você recebesse aqui um comunicado nesse momento, de que o presidente da República, ou alguém muito importante, qualquer pessoa que seja, escreveu uma carta para os irmãos da Igreja Presbiteriana Redenção, e eu abrisse essa carta para ler uma carta que foi escrita para nós, especificamente neste tempo, neste horário, você prestaria atenção nessa carta? Com certeza, não é? Mas, gente, quem é o Bolsonaro perto de Deus, hein? Não é nada. Nenhum presidente, nenhum rei, nenhuma celebridade da cultura pop se compara ao próprio Deus do universo falando conosco nessa manhã, irmãos. Deus está falando conosco. E quem ouve Deus falar, é bom aprumar os ouvidos. A atenção. Nós temos que ter um desejo de conhecer a Deus, de crer em Deus, de obedecer à vontade de Deus, que é revelada para nós nessa manhã. E por isso que a gente tem que dedicar a nossa atenção ao conteúdo daquilo que é lido. Veja, tem muita gente, às vezes eu percebo quando eu estou lendo a Bíblia, tem muita gente que está esperando a leitura terminar para eu começar o sermão. Não! Preste atenção na leitura da palavra. Medite nela. Você ora pedindo ao Senhor que te dê a habilidade de entender o que vai ser falado, o que vai ser dito. Será que você busca nesse momento se abnegar, resistindo todas aquelas distrações e pensamentos e coisas que te confundem, para você dedicar atenção à palavra de Deus? Meus irmãos, tantas vezes a gente já está acostumado com a Bíblia, que a gente fica com o ouvido meio entorpecido e imune aos ensinamentos, mas nós deveríamos sempre pedir ao Espírito Santo de Deus: Senhor, como que isso se aplica à minha vida? Isso que eu estou ouvindo agora. É isso que eu quero este alimento. Quarto ponto, meus irmãos, quem deve pregar? É interessante que agora, a partir dos versículos 4 e 5, a palavra vai nos dizer que Esdras, ele ocupa um púlpito de madeira. E o versículo 5 diz que esse púlpito está elevado, um púlpito que foi construído com aquela finalidade de expor a lei ao povo. Gente, púlpito de madeira, quem diria que a Bíblia iria falar sobre esse tipo de coisa, na verdade? O presbítero Charles que gosta dessas coisas, gente. Quem lutou por esse púlpito aqui foi o Charles. Mas é interessante, meus irmãos, a gente às vezes acha que esses detalhes não importam muito. E veja, a gente precisa fazer um parênteses aqui. Quando a reforma protestante aconteceu, um dos grandes contrastes entre o que os reformadores estavam tentando fazer e o que a Igreja Católica estava fazendo até aquele momento era despir a adoração de coisas e símbolos que não cooperavam para a adoração. Eram tradições humanas, eram idolatrias de imagens e por aí vai. Mas é interessante que a Igreja Protestante ela apoiou certas práticas, como, por exemplo, a manutenção de um púlpito de madeira. E não só isso, Calvino foi conhecido porque lá em Genebra, na igreja onde ele pregava, ele criou um púlpito ali que era extremamente elevado, inclusive assustava um pouco as pessoas que entravam na igreja. Mas o objetivo de Calvino é que as pessoas entendessem que a palavra é o centro, e que as pessoas, quando ouvem a palavra de Deus, estão ouvindo a mais elevada autoridade de todas, sobre todas as outras autoridades.
Inclusive, em muitos desses púlpitos na Europa, e eu tive a oportunidade de ver uma réplica disso no próprio seminário onde eu estudei, você chegava ali no púlpito, e atrás do púlpito tinha algumas inscrições talhadas na própria madeira. No púlpito lá do meu seminário tinha uma que era muito conhecida também na Europa, que lá no meu seminário nos Estados Unidos era bem elevado também. Eu subia uma escada bem íngreme, aí ia lá para cima, você via a igreja toda de cima, e estava escrito bem assim: por favor, que Cristo apareça, não você. Aquilo dava um arrepio só de você começar a pregar. Se deixava mais nervoso ainda. O objetivo da pregação é que Cristo apareça, não o pregador. Eu sei, meus irmãos, que Deus usa os pregadores com as suas personalidades, com as suas características. É óbvio, sempre foi assim ao longo da história. Mas importa que eles diminuam e Cristo apareça, como João Batista disse. Mas, meus irmãos, é interessante também a pessoa de Esdras. Pare para pensar. Esdras era um escriba, era um homem responsável, recebeu a incumbência do Senhor diretamente de levar a lei do Senhor de volta para a vida do povo. Esdras sabia, meus irmãos, que ele era boca de Deus, um profeta trazendo a verdade de Deus, e que ali naquele momento ele devia se dirigir por meio do Espírito, para que os ouvidos do povo fossem abertos e o povo pudesse compreender a verdade do Senhor. A figura de quem prega é muito importante na igreja. Não são todos que o fazem, especialmente quando tratamos do culto solene, e é disso que nós estamos falando aqui agora. Estamos falando daqueles homens reconhecidos para tal. João Calvino disse o seguinte: a pregação é a exposição pública da Escritura pelo homem enviado por Deus, no qual o próprio Deus está presente no julgamento e na graça. Quando a gente olha para o Novo Testamento e a gente vê essa doutrina da ordenação, o que é a doutrina da ordenação? De 1 Timóteo 4,12, por exemplo. É quando Paulo fala a Timóteo o seguinte: Timóteo, não seja negligentes para com o dom que há em ti. Paulo reconhece que Timóteo tinha um dom, uma capacitação especial da parte de Deus. Mas era só porque que Timóteo tinha um dom que ele saía subindo no púlpito da igreja pregando? Não. Ele fala o seguinte: não seja negligente com o dom que foi reconhecido por imposição de mãos do presbitério. Está lá em 1 Timóteo capítulo 4. Os dons de Timóteo foram reconhecidos por um corpo de presbíteros, um corpo de pastores que falou: este homem está capacitado e autorizado para trazer a palavra de Deus. Meus irmãos, alguns de vez em quando perguntam: pastor, por que a gente não tem outro tipo de pessoas pregando no púlpito da redenção? Meus irmãos, porque nós entendemos que o púlpito da redenção no culto solene é para os ministros ordenados da palavra. Também para os presbíteros regentes, que também são ministros da palavra, ainda que não tão enfaticamente quanto o presbítero docente, mas também para aqueles que estão sendo encaminhados ao sagrado ministério, candidatos. Os irmãos já viram outros irmãos que não são pastores, mas que estão sendo supervisionados pelos presbitérios e igrejas locais para o ministério, estão sendo treinados. É possível que você veja este púlpito sendo usado em outros momentos, em outras atividades, por outras pessoas. Sim, o púlpito não é em si santo, meus irmãos. Mas nós entendemos o símbolo que ele ocupa no culto solene, pois a própria palavra de Deus prescreve isso. Você vai perceber aí que nos versículos 7 e 9, alguns dos outros sacerdotes, veja o versículo 7, ele fala: Jesua, Bani, Serebias, Jamim, Acube. Depois, nos versículos 9, você vai ver os levitas, o próprio Neemias. Eles instruíam o povo enquanto a palavra era lida por Esdras. Os comentaristas aqui, eles falam algo muito interessante, meus irmãos. Eles dizem que era como se Esdras estivesse pregando lá na frente. Imagina, uma multidão de milhares de israelitas. E Esdras está lá na frente pregando. Eu pergunto para vocês, qual que era o microfone que Esdras usava? Tinha microfone? Não tinha um microfone igual a esse, né? Mas tinha um microfone humano. Quando Esdras pregava lá da frente, aqueles homens no meio da multidão replicavam as palavras de Esdras e iam explicando para as pessoas à medida que eles ouviam a pregação. Era um amplificador humano, meus irmãos. Imagina uma multidão de israelitas ouvindo agora a palavra sendo pregada fielmente lá da frente, passando a palavra para frente. Como é que é, Esdras? O que você está falando aí? Tá, segura, só segura.
Meus irmãos, eu acho essa figura tão maravilhosa. Esses homens estavam alinhados em consonância com a palavra pregada. Não era uma coisa pregada no domingo e falada outra coisa no grupo familiar na quinta-feira. A palavra era uma só, a doutrina era a mesma, ela fluía na vida da igreja. E esses homens eram co-pastores para ajudar Esdras a passar a palavra para frente. Quando você pensa na instrução da palavra de Deus na igreja, não se engane, o pastor não é o dono da verdade. Deus é o dono da verdade. E o pastor é apenas uma ferramenta, um canal, junto com outros presbíteros, para avançar essa verdade, para que outros ouçam, e também para treinar outros no ministério da palavra. De vez em quando a gente vai identificando, nesses grupos familiares, reunião de jovens, reunião de homens, reunião de mulheres, pessoas que são capacitados para instruir outros. Temos visto, por exemplo, no grupo de mulheres ali, algumas mulheres treinando as mulheres mais novas com a teologia que elas têm aprendido, com as suas habilidades. Isso é glorioso, meus irmãos. Isso é maravilhoso. E eu diria que toda mulher deveria estudar a palavra de Deus para ser capaz de explicar para outras mulheres. Teologia não é coisa de homem, não, viu, gente? Teologia é para todos. Homens, esmerem-se. Presbítero Cláudio, que gosta de dizer bastante, que todo homem deveria se capacitar de tal forma que quando a gente fosse fazer uma eleição de presbíteros na igreja, era só fechar o olho, unido, nite, salamé, mingo, eu sou de cloreio, escolhido foi você. Deveria ser assim. Porque se você for perceber, aqueles critérios para o presbiterato e pastorado, lá de 1 Timóteo 3, são critérios para a verdadeira masculinidade bíblica. Todo homem é um pastor de Deus para cuidar da sua casa, da sua esposa e dos seus filhos. Meus irmãos, isso é tão interessante. Como deve ser pregada a palavra? No versículo 6, olha o que diz a palavra do Senhor. Esdras bendisse ao Senhor, o grande Deus. Meus irmãos, que frase pequenininha, mas cheia de significado. Bendizer ao Senhor. Interessante, Esdras não está falando de si, ele não está falando de ideias, ele está falando de Deus. Ele bendiz ao Senhor, o grande Deus. É Deus quem vai falar, é Deus quem vai comunicar. Meus irmãos, quando nós falamos sobre uma pregação expositiva, a primeira coisa que uma pregação expositiva faz é expor a Deus. Deus está exposto diante das pessoas, a sua vontade. E por isso que todo pregador que se preze deve preparar aquilo que ele fala com oração, com diligência. O texto bíblico, ele não é apenas um ponto de partida. Você já viu? Às vezes você vai ouvir um sermão, aí o pastor faz o seguinte, ele vai lá ler um texto, aí ele começa o sermão, ele esquece do texto. Começa a falar sobre alguma outra coisa, sobre o cachorro, sobre uma história. Meus irmãos, o texto bíblico é aquilo que está sendo exposto, e outros textos vão sendo trazidos para reforçar aquilo que é pregado. E tudo deve ser explicado cuidadosamente para as pessoas. Meus irmãos, pregação é uma coisa muito séria, muito séria. Os presbíteros sabem que de vez em quando eu vou chorar minhas pitangas para eles, faço isso com alguma frequência, falo assim, meus irmãos, orem por mim, ou meus irmãos, o sermão dessa semana vai ser puxado, vai ser difícil, e minha esposa, melhor do que ninguém sabe, o tanto que me dá dor de barriga em casa quando eu estou preparando os sermões, porque, meus irmãos, é uma luta semanal, para que o alimento seja digerido corretamente pela igreja. Infelizmente, meus irmãos, tem muito pastor hoje em dia, e eu preciso dizer isso em voz alta, que não leva a sério a preparação do sermão. E prega alguma coisa que vê na internet, copia e plagia sermão de outras pessoas, e não se dá ao luxo de gastar tempo com a palavra de Deus. Eu ouvi uma história, uma vez, que um pastor ia sair de viagem, e ele estava programado para pregar no dia, mas ele tinha que fazer uma viagem às pressas, e ele pediu para o pastor dos jovens pregar no lugar dele. E, enfim, o pastor foi lá, e o pastor de jovens foi lá e pregou, e quando ele voltou de viagem, ele perguntou para a esposa dele, que estava lá no dia no culto, falou, como é que foi o sermão do nosso jovem pastor? Ela falou assim, olha, foi terrível. Foi um dos piores sermões que eu já ouvi na minha vida, foi paupérrimo. E ele falou, puxa vida, que coisa. E aí depois ele foi lá conversar com o jovem, né, um pouco constrangido, e aí, meu irmão, como é que foi o sermão? Aí o jovem falou, olha, eu acho que foi muito bom.
que foi tranquilo, porque assim, eu não tive muito tempo para me preparar, porque você não me deu tempo, né? Então eu só peguei um sermão seu e preguei. Isso acontece mais frequentemente do que a gente imagina. Pastores que se acham grandes pregadores, mas estão mais preocupados em administração de empresa, em técnicas de crescimento de igreja, do que pregar diligentemente a palavra de Deus. Acabam formando uma geração de pessoas desnutridas espiritualmente nas suas igrejas, que não conhecem a doutrina e têm medo de doutrina quando ouvem a doutrina. Meus irmãos, nós estamos falando de algo muito sério nessa manhã. A pregação bíblica expositiva é aquela que deve edificar as pessoas, que deve confrontar o pecado delas, que deve convidá-las a Cristo, que deve glorificar a Cristo. O sermão é difícil porque ele é uma coisa que envolve muitas peças, para ele não ficar capenga. Você já ouviu o sermão capenga? Ou, por exemplo, o pastor que só prega num tema que ele gosta. Vamos falar hoje sobre a felicidade do Senhor, e aí todo o sermão vira a felicidade do Senhor. Ou vamos falar um pastor que só fala de pecado, e não fala de mais nada. Não fala da graça que acompanha e que resolve o problema do pecado. Meus irmãos, Paulo diz em Atos capítulo 20, versículo 27, que quando ele pregou a palavra, ele pregou todo o desígnio de Deus. Ele não deixou nada de fora. Ele não pregava a si, ele pregava o que Deus mandava. E no texto que nós lemos hoje, quando Paulo já estava na sua prisão doméstica, lá em Roma, a palavra nos diz que os homens, os judeus daquela terra, foram até a casa do apóstolo Paulo, onde ele estava preso, para ali ouvir a exposição da palavra de Deus. E o texto nos diz que Paulo começou a fazer uma exposição detalhada a respeito de Cristo Jesus, desde a manhã até o entardecer, por meio dos profetas, por meio da lei. Meus irmãos, isso é tão impressionante. Eu não sei quanto tempo durou aquele sermão. Parece que foi longo. Mas Paulo, o texto nos diz que Paulo procurou persuadir. Alguns deles ficaram persuadidos, outros deles ficaram incomodados, outros não aceitaram, mas a missão foi cumprida. A missão não era converter pessoas de Paulo, a missão era ser fiel ao Senhor. E isso ele fez. Meus irmãos, é interessante também, retomando aquilo que eu falei no início, que todo sermão ele deve ser muito cuidadoso para ser claro, para ser esclarecido. A aplicação das Escrituras devem ser claras e simples. Ela tem que levar em conta a capacidade dos ouvintes. Ela tem que ser uma demonstração de espírito e poder acessível. Jonathan Edwards, outro que nós admiramos e gostamos muito, ele disse o seguinte, presta atenção, eu amo essa citação dele. Eu preferia ser totalmente compreendido por 10 do que ser admirado por 10.000. Meus irmãos, a palavra do Senhor deve ser pregada com clareza. Existe uma doutrina que a gente também alude à reforma protestante, chamada a doutrina da perspicuidade das Escrituras. Já ouviu essa palavra antes? Perspicuidade. Começa a falar essa palavra para você conseguir falar. Perspicuidade. É a doutrina da clareza das Escrituras. Que aquilo que é necessário para a salvação pode ser claramente visto na palavra de Deus. Tem muita gente que diz assim que quando vai ler a Bíblia, dependendo até da tradução que você usa também, você fala assim, nossa pastor, eu não entendi nada desse texto que eu li. Foi um pouco complicado. E aí às vezes a pessoa desiste, ela fala, olha, isso aqui não é para mim. Eu não levo jeito com esse negócio. Mas às vezes compete a mim como pastor, alguém, estimular, continua lendo mais um pouquinho. Vai lá, insiste. E depois de um tempo, a pessoa começa a entrar no ritmo da palavra e entender as histórias, e elas começam a se esclarecer. Eu lembro uma vez que eu conversei com um rapaz que tinha chegado na redenção e ele era muito novo convertido. Ele era totalmente neófito de tudo, cru. E eu lembro que, quando eu comecei a conversar com ele estava assim animado, ele literalmente falou assim, tá, agora que eu creio em Jesus, o que eu faço? Ele literalmente falou isso para mim depois de um culto. Eu falei para ele assim, olha, começa a ler a Bíblia. Mas sabe quando você fica com medo? Fala assim, por onde que ele vai começar? Ele não sabe nada. Aí ele falou assim, não, eu já comecei a ler a Bíblia, eu já terminei o livro de Gênesis. Aí eu falei assim, rapaz, Gênesis tem umas partes difíceis ali, ele não vai entender nada. E agora, o que vai acontecer? Aí eu falei assim, como é que foi a sua leitura? Ele falou assim, não, foi muito boa, eu entendi tudo. Eu falei, é mesmo? Ele falou, Deus criou o mundo em 6 dias, Adão e Eva, a serpente, enfim. Ele não questionou nada. Ele creu naquelas coisas que ele leu. O Espírito Santo
começou a agir no coração dele e fez aquilo que Lutero gastou tanto tempo tentando fazer ao traduzir a Bíblia do latim para o alemão, para que os camponeses tivessem acesso. Meus irmãos, uma das maiores conquistas da Reforma Protestante é a tradução da palavra de Deus. Lutero botou a mão no fogo por isso. Você sabe quanto tempo Lutero levou para traduzir o Novo Testamento? 11 semanas. 11 semanas. Sabe quanto tempo ele levou para traduzir o Antigo Testamento? 11 anos. E ele ainda contou com uma equipe de mais gente. O primeiro foi 1521, 1522 e o segundo, 1534. Meus irmãos, Lutero era um homem que conhecia o grego, conhecia o hebraico, conhecia a Vulgata de Jerônimo, o latim. Ele gastava tempo porque ele amava a possibilidade dos camponeses ouvirem a palavra de Deus na sua própria língua e não numa missa em que ninguém entendia nada. Meus irmãos, você tem um dos maiores princípios da pregação, é que ela deve ser traduzida para todas as pessoas. O grego, o hebraico, o pastor tem que conhecer essas coisas, mas tem que traduzir na linguagem que as pessoas conseguem acessar. E isso faz parte também da própria forma como o sermão acontece. Veja, apenas para dar um exemplo, o sermão, ele não deve ser somente claro na doutrina, mas ele deve lançar mão de certas analogias, metáforas, histórias, figuras de linguagem. Eu tive o privilégio e tenho o privilégio de ser amigo de um pastor muito querido para mim, com quem eu aprendo muito. O nome dele é Reverendo Emílio Garófalo. Pensa num ilustrador nato, um contador de histórias. E tem me ensinado, como tantos outros pastores, que a Bíblia deve ser uma história acessível a todas as pessoas. Todas as pessoas devem ser capazes de entender a grande história, a grande narrativa de Deus. Conto mais uma historinha para vocês. Thomas Manton, puritano, século 17, ele foi convidado para pregar para o prefeito de Londres e para os grandes vereadores de Londres. E ele, quando foi convidado para isso, viu naquilo uma oportunidade para demonstrar o intelecto dele, né? O insight, a habilidade exegética dele. E ele ali pregou, e ao terminar, ele foi muito aplaudido pelo grupo inteligente ali. Mas ao sair para jantar na casa do Lord Mayor, ele foi interpelado por um homem pobre que estava na audiência. E esse rapaz pobre veio a ele e disse assim: você que foi o pregador que pregou ali agora há pouco? Ele disse: sim, sou eu mesmo. Ele disse: olha, eu estou muito desapontado com o senhor, porque eu vim aqui hoje para receber alguma coisa, algum alimento para a minha vida, mas eu não entendi absolutamente nada do que você falou. Eu estou indo para casa de mãos vazias. E o Thomas Manton, que era muito crente, virou para ele e falou assim: olha, eu queria te dizer uma coisa. Se eu não te dei um sermão hoje, você acabou de me dar um sermão. Pela graça de Deus, eu nunca mais vou bancar o tolo novamente. Meus irmãos, a palavra não é só para os iluminados. A palavra é para todos. Qual é a resposta da pregação? Olha o versículo 6. Quando Esdras bendisse o nome do Senhor, o povo disse: amém e amém. O povo disse o quê, meus irmãos? Amém e amém. E levantando as mãos, inclinaram-se e adoraram o Senhor com o rosto em terra. Você percebe a resposta das pessoas? O que significa amém? Assim diz o Senhor. Quando você está ouvindo aqui o meu sermão, ou qualquer outro sermão, e a palavra de Deus está, aquilo que é falado está alinhado com aquilo que é escrito, sabe o que você deve dizer? Amém. Eu creio, é assim mesmo. Eu atesto a verdade, e eu estou prestando atenção nessa verdade. Meus irmãos, é assim que funciona. Nós falamos amém na igreja como grupo, nós cantamos certas músicas que tem amém no final. Quando nós terminamos o culto e nós damos a bênção, nós falamos amém, porque nós estamos confirmando os atos do Senhor. E a própria pregação é um ato de adoração. Você percebe o que eles fizeram? Eles levantaram as mãos, e neste caso eles colocaram o rosto em terra e adoraram. Você consegue imaginar uma coisa dessa? Se eu estivesse pregando aqui, de repente algum de vocês levantasse a mão e colocasse o rosto, a boca no pó. Meus irmãos, o povo estava reconhecendo a sua posição diante da verdade de Deus. O Senhor é tudo e nós não somos nada. E o versículo 9 passa a mostrar que eles começaram a chorar copiosamente. Você consegue imaginar um choro coletivo?
A lei sendo pregada e os pecados estão sendo confrontados. Meus irmãos, não é só o pastor que se prepara para pregar, é você que se prepara para ouvir. Quando as pessoas ouvem a palavra, elas devem fazê-lo com fé, com amor pela lei de Deus, preparando o seu coração. A palavra que é recebida deve ser agora processada dentro de você. E por isso que o pastor de vez em quando tem que dar uns momentos de silêncio para você mastigar a palavra aí, sabe? Quando eu jogo um pedaço de carne para você, você mastiga ela. Que nem você está fazendo agora. Pensar, considerar, meditar nela. Quando terminar o culto, você tem que levar essa carne ainda mal digerida para casa, para continuar comendo ela. Leva desse prato para os seus irmãos, converse desse prato com outros. Fale aí, o que você aprendeu hoje? Eu gostei daquela parte da salada que ele serviu tomate e alface. Eu gostei bastante hoje dos carboidratos. Falou comigo os carboidratos. Esse prato é diversificado. Quais são as coisas que o Espírito Santo tem falado especificamente ao seu coração? Sabe quando o pastor está pregando lá na frente e você fala assim, nossa, aquilo ali foi para mim hoje. Eu precisava ter ouvido aquilo. Meus irmãos, nós temos essa responsabilidade. Mas, infelizmente, o povo aqui ficou só com uma parte do sermão. Porque o texto nos diz que eles começaram a chorar, mas os líderes tentaram lembrá-los que não era dia de choro. Essa pregação, esse momento não era para choro, porque essa pregação estava acontecendo, como o texto nos diz logo no início, no primeiro dia do 7º mês. O que isso tem a ver? O que era o primeiro dia do 7º mês? Eu sei que você não vai lembrar, mas lá em Números capítulo 29, nos mostra que esse era o tempo da festa das trombetas. Era um momento em que o povo traria seus sacrifícios, suas ofertas ao Senhor, como representação pela expiação dos pecados. Eles estavam agora livres, o Senhor estava libertando esse povo que era cativo no Egito, mas agora estava tirando deste Egito, e eles deveriam celebrar. Meus irmãos, os próprios líderes mandam o povo calar o pranto, comerem carnes gordas, levar carne para quem não estava por perto e celebrar ao Senhor com bebidas deliciosas e cânticos espirituais. Meus irmãos, pregação não serve para você ficar triste. Serve para você ficar triste por um tempo. Eu espero sim que quando o seu pecado for confrontado, que você se entristeça e derrame lágrimas pelo seu pecado. Mas o objetivo é que a graça de Deus te restaure ao término do sermão. Meus irmãos, essa é a trama do sermão. O sermão ele tem uma lógica. Essa história começa com quão terrível nós somos, mas ela termina com quão maravilhoso Deus é. Martinho Lutero disse o seguinte: eu prego como se Cristo tivesse sido crucificado ontem, ressuscitado hoje e voltará amanhã. Meus irmãos, eu creio nisso. Eu creio nisso. E o texto nos diz no versículo 12 que esse povo agora ficou em festa e alegria. Por quê? O que está escrito no versículo 12? Porque tinham entendido as palavras que lhe foram explicadas. Eles ficaram felizes e contentes. Meus irmãos, esse é um dos efeitos da palavra pregada fielmente. E por último, veja que os efeitos vão muito além disso, produzindo obediência. Nos versículos 13 a 18, no dia seguinte, agora o povo se juntou novamente para ouvir a palavra do Senhor sendo pregada. E eles, interessantemente, descobriram uma coisa que eles deveriam estar fazendo e eles não estavam fazendo. Eles deveriam se hospedar em cabanas, que eram ali abrigos temporários por ocasião dessa festa. E a lei do Senhor dizia, olha, vocês devem buscar ramos de oliveira, ramos de palmeira, ramo de uma árvore aqui que eu nem sei falar o nome direito, zambujeiro, ramos de murtas e de árvores frondosas, e construam cabanas para vocês. Meus irmãos, essa moradia temporária, ela evocaria a vida no deserto que eles levaram. Esses homens saíram do Egito rumo para uma terra prometida, mas eram abrigados por Deus no caminho. Meus irmãos, que mensagem poderosa! A pregação fez com que esse povo que já morava em casa, eles já tinham suas casas, mas agora construíssem cabaninhas no quintal,
cabaninha no pátio, cabaninha no átrio do templo. Você já brincou de cabaninha com seus filhos? Eu adorava. A minha filha agora entrou na fase da cabaninha, gente. Eu mostrei uma vez e agora ela só quer cabaninha para tudo. Ela está lá no berço dela, eu começo a cobri-la, ela fala, cabaninha, cabaninha, cabaninha. Aí eu tenho que levantar o cobertor, cobrir ela e ficar segurando, porque o cobertor não se segura sozinho lá. Aí eu fico olhando, você está na cabaninha? Ela, estou na cabaninha. Eu não sei que criança tem, eu gosto da cabaninha. Por que criança gosta da cabaninha? Ela gosta da sensação de estar protegida dentro de um ambiente contido, não é verdade? É gostoso ali, ela brinca de boneca, ela brinca com uma série de coisas. Queridos, o povo de Deus estava se lembrando da cabaninha do Senhor no meio do deserto. A festa das cabanas não havia sido praticada desde os dias de Josué, o que diz o versículo 17. Há muito tempo que o povo não fazia isso, mas agora a lei pregada, resgatada, a doutrina certa sendo falada, lembrou ao povo que eles tinham recursos da graça de Deus. Ainda que sejamos peregrinos no caminho, Deus é a nossa cabaninha. Deus é a nossa moradia. E ainda que neste abrigo tenhamos um caráter temporário, estaremos um dia abrigados na presença do Senhor na terra prometida. Meus irmãos, como é bom pregar a lei do Senhor. Sabe por quê, meus irmãos? Porque ela faz aquilo que o profeta Isaías disse no capítulo 9, versículo 2, quando ele diz, o povo que andava em trevas viu grande luz, e os que viviam na região da sombra da morte, resplandeceu-lhes a luz. Sabe qual que é a cabaninha do Senhor, o tabernáculo do Senhor para a sua vida? É Cristo, a luz de Deus, brilhando sobre você nesse momento. As trevas se dissipam e Ele nos abraça. Meus irmãos, a pregação que agrada ao Senhor, ela é cristocêntrica e evangeliocêntrica. O centro dela é o Senhor Jesus, e por isso que todas as vezes que o pastor Mateus for pregar nesse púlpito, o sermão vai terminar em Jesus. Nossa, pastor, todo sermão termina em Jesus? Sim, todo sermão termina em Jesus. Porque Jesus é a minha e a tua cabaninha, meu irmão. Ele é a luz sobre as nossas vidas. Jonathan Edwards, novamente, olha o que ele diz, olha que belo, meus irmãos. Quando eu saio para pregar, eu tenho duas proposições em mente. Primeiro, que toda pessoa deve render a sua vida a Cristo. E segundo, quer alguém se renda a Ele ou não, eu renderei a minha vida a Cristo. Meus irmãos, esse povo, dia após dia, como o último versículo diz, leu o livro da lei com Esdras. Durante 7 dias eles fizeram isso. Eles cultuaram durante 7 dias, com alegria, com festas, lendo o livro da lei. E no 8º dia, houve uma assembleia solene, segundo o prescrito. Meus irmãos, como é bom praticar as prescrições da lei, porque elas trazem para o nosso coração uma alegria que esse mundo não conhece. Nessa manhã, nesse sermão um pouco mais longo do que normalmente eu prego, eu e você temos a oportunidade, estamos ouvindo esse meta-sermão da parte de Deus. João Calvino, e eu encerro com isso, meus irmãos, no período da Reforma Protestante, ele foi responsável por cunhar uma frase que se tornou basicamente o lema da Reforma Protestante. Post tenebras lux. Após as trevas, luz. Calvino reconhecia, junto com os reformadores, que naquele momento da história um avivamento estava acontecendo. Uma mudança entre aquilo que a sociedade e a igreja vinham fazendo até aquele momento e o que estava acontecendo de agora em diante. E esse avivamento de Calvino não era porque a igreja agora passou a ter uma banda melhor. Não era porque o jogo de luzes combinou com a fumaça de trás do púlpito. Não era porque técnicas de crescimento de igreja foram implementadas, mas porque a palavra do Senhor passou a ser pregada novamente. E aqueles que andavam em trevas viram a luz do Senhor. Sabe por que é tão bom saber disso, meus irmãos? Porque nessa manhã as minhas e as suas trevas são dissipadas pela luz do Senhor na palavra de Deus. É assim que funciona.
E é por isso que você sempre deve se colocar sob a pregação da palavra diligentemente. Domingo de manhã, domingo de noite, semana após semana. Para que aquelas trevas que querem ficar em você sejam dissipadas pela palavra do Senhor. É isso que acontece conosco. E eu lembro, termino com isso, lembro de um pastor nos Estados Unidos, Mike Campbell, que eu conheço e tenho o prazer de dizer que talvez seja o melhor pregador que eu tive o prazer de ver até hoje. Eu lembro que, quando eu cheguei nos Estados Unidos, dia 22 de junho, com a Débora, nós fomos à igreja e ele estava pregando em 1 Coríntios 15, versículos 55 a 58. Ele estava pregando em 4 versículos. Isso tem 9 anos atrás. Aí você me pergunta, como é que eu lembro do texto que ele estava pregando? Porque, meus irmãos, apesar de ser um texto sobre corpos glorificados e segunda vinda de Jesus, naquela manhã o que foi pregado dissipou as minhas trevas. E só Deus sabe como eu precisava desesperadamente de ouvir aquela palavra. E eu lembro, meus irmãos, que eu ouvi aquilo, e naquele culto não houve nada demais, mas houve a palavra sendo pregada daquela forma, e aquilo me alcançou de tal maneira que eu disse a mim mesmo, eu que já estava no seminário, eu quero pregar de tal forma que o evangelho anunciado dissipe as trevas de muitos e as minhas também. Todas as semanas. Quando eu preguei, há 3, 4 meses atrás, no final de 1 Coríntios, no mesmo texto que o Mike pregou há 9 anos atrás, meus irmãos, aquela semana eu chorei que nem um bebezinho. Precisava de uma cabaninha. Pela alegria de poder perpetuar e passar para frente a mesma palavra que eu havia ouvido há alguns anos atrás. Sabe por que você está ouvindo esse sermão todo essa manhã, meus irmãos? Para que você pegue Neemias 8 e passe para outros. Avance o evangelho. Creia, ame e avance essa palavra, para que as trevas de muitos também sejam dissipadas. Amém? Vamos orar, irmãos. Senhor Deus, Senhor, é tão fácil para nós, Senhor, fazermos pouco caso do tempo que passamos juntos. Temos tantas reclamações prontas a serem proferidas e tão pouca graça e alegria para emitir com os nossos lábios. Senhor, reclamamos do horário do culto, do tempo de duração do sermão, se o pregador era engraçado ou não. Senhor, nós atentamos para tantas coisas periféricas, mas nos esquecemos, Senhor, que quando a palavra é lida e pregada, o Senhor fala. E, Senhor, nessa manhã nós te louvamos porque o Senhor está falando conosco, o Deus vivo, o Deus de Israel, fala por meio da palavra. Senhor, nós te louvamos porque isso pode produzir em nós nessa manhã uma renovação do nosso senso de seriedade e responsabilidade com a palavra. Senhor, nós te louvamos porque pertencemos a uma linhagem de homens que decidiu viver e pregar a palavra fielmente. Nossos irmãos mais velhos, que já estão na presença do Senhor agora, Martinho Lutero, João Calvino, Jonathan Edwards e tantos outros, que passaram pela mesma alegria e desafio de pregar o Evangelho. Senhor, nós te louvamos pela vida deles, pela tradição da pregação, e porque nessa manhã somos alcançados não por uma tradição, mas por uma verdade, a verdade de Jesus. Senhor, nós te agradecemos porque o Senhor dissipa as nossas trevas com a tua luz. Faça isso em nós, Senhor. Renova a alegria, enxuga as nossas lágrimas e dá-nos gozo na tua presença, em nome de Jesus. Amém.